uma carreira de quase meio século. Dezenas de sucessos que entraram para a história da música pop. Um homem de inúmeros talentos. Cantor, músico, compositor e até ator. Fez várias aparições na televisão inglesa e ele era um ator promissor. Phil Collins é um dos maiores nomes da música mundial. Até um Oscar ele já ganhou. The Oscar goes to Phil Collins for your Passou anos afastado dos palcos, mas agora está de volta. Em uma entrevista exibida pela primeira vez na televisão brasileira, ele fala da aposentadoria, da nova fase da carreira e abre o jogo sobre uma das questões mais polêmicas de sua biografia: o vício em bebidas alcoólicas. Drinking a bit too much. Mas espera aí, a reportagem não era sobre Phil Collins. O que é que os Beatles têm a ver com essa história? É que pouca gente sabe, mas Phil Collins começou a carreira como ator. Foi figurante num filme estrelado pelo Quarteto de Liverpool. Olha ele aqui se passando por fã do grupo. O pai dele até não queria que ele fosse músico porque achou que ele tinha um futuro maior como ator. Ainda bem que ele não deu ouvidos ao pai. Phil Collins passou toda a infância nesta casa, número 453. Na época ele praticamente não saía do bairro, quase não ia para o centro de Londres. Com apenas 5 anos, Phil já começou a tocar bateria e ele relata que incomodava e muito os vizinhos, principalmente da casa ao lado. Com 19 anos, Phil estava aqui quando recebeu uma ligação confirmando que ele tinha sido escolhido para ser o baterista da banda Genesis. Depois de alguns anos, Phil foi promovido, deixou a bateria para assumir os vocais da banda. O sucesso foi maior ainda e começou a vontade de ter uma carreira solo. Nos anos 80, só dava Phil Collins. Se você voltasse no tempo, você ia ouvir In The Air Tonight, Sussurro, em tudo que é lugar, qualquer canto que você fosse, qualquer rádio que você fosse, qualquer alto-falante, estava tocando uma música desse cara, você ligava a televisão, estava a cara dele nos clipes ou em programas de TV, então você não conseguia escapar da figura dele. O cantor era tão requisitado que em 1985 conseguiu uma façanha. Se apresentou no mesmo dia em 2 festivais de música. Detalhe, um era na Inglaterra e o outro nos Estados Unidos. Uma energia incontrolável, um sucesso transformado em números. Entre o Gênesis e a carreira solo foram mais de 100 milhões de discos vendidos. Marca alcançada somente por outros 2 grandes artistas, Paul McCartney e Michael Jackson. O jornalista Pedro Caiado conversou com Phil Collins em Londres. It's a love of doing it. Diz que sempre foi apaixonado pelo que fazia. In the 80s and 90s. Eu queria apenas tocar, lembra ele. In your face, you know, because I just wanted to play. Apesar de toda a dedicação, questões de saúde foram afastando Phil Collins dos palcos. Em 2007, durante uma turnê de reencontro do grupo em que começou, o cantor sofreu uma lesão na vértebra do pescoço que afetou os nervos da mão. Phil estava impossibilitado de continuar tocando bateria, uma paixão que ele nunca esqueceu. Foi um baque para o cantor. Os shows com o Gênesis foram as últimas grandes apresentações de Phil. Longe dos holofotes, anunciou que iria se aposentar. Aos 65 anos, ele desabafa. Eu gastei toda a minha vida adulta na estrada e no estúdio. Eu queria apenas parar. And now I just wanted to stop. Phil, que é pai de 5 filhos, revela ainda que queria se dedicar mais à família. So I could be with my kids. Eu queria apenas ser pai pelo resto da minha vida. I just wanted to be a dad.
Esta semana, Phil Collins lançou uma autobiografia. O livro chamado Not Dead Yet, em português, Ainda Não Morri, traz todos os detalhes da vida do cantor e relata em especial a luta dele contra o alcoolismo, um vício agravado pela aposentadoria e problemas familiares. Na mesma época em que decidiu se afastar dos palcos, o astro também enfrentava o terceiro divórcio. O casamento de 10 anos com Oriane Collins chegou ao fim. E ela deixou a casa na Suíça, onde vivia com Phil, e se mudou para os Estados Unidos com os filhos do cantor. No processo, Phil foi condenado a pagar o equivalente a 142 milhões de reais para a ex-mulher. And then it's like, well, Phil se entregou ao álcool. a guy called Nick Davis, who's No livro, ele assume o problema com a bebida, mas na entrevista ao jornalista brasileiro, nega que tenha sido alcoólatra. I really don't think I was an alcoholic. Diz que já ficou muito bêbado muitas vezes. I had to stop. Chegou a ir para a reabilitação, mas largou o tratamento depois de uma semana. And I couldn't stand it. I had the hand thing. Tinha a questão da minha mão. Eu não tinha mais trabalho e não tinha minhas crianças. Então eu comecei a beber. Era muita coisa acontecendo na minha vida, diz o cantor. Because I had always worked. So I used to take Durante a entrevista, Phil revelou que costumava começar a beber antes das 11 horas da manhã, enquanto assistia a televisão. What time of the day? 11. É comum as pessoas que de repente se ficam desocupadas, elas estavam com alguma atividade e se sentem desocupadas, elas ficarem com um vazio, com uma angústia, com uma preocupação, às vezes até com uma depressão. Something that's got me. A dependência tardia do astro vai na contramão dos artistas que se envolvem com álcool e drogas ainda durante a juventude, no auge da carreira, como a inglesa Amy Winehouse. Os especialistas acreditam que Phil Collins pode ter desenvolvido o vício depois dos 50 anos. Mas é muito provável que a doença tenha começado antes, sem que ele percebesse. Essa dependência ela começa de forma sorrateira, de forma escondida, de forma bem simples, bem disfarçada, muito antes. Ela vai começando, a pessoa não se dá conta, e aí sim, aos 55 anos, porque está aposentado ou não, aparece de forma assim estupenda, de forma florida, essa dependência. Hoje a fase sombria na vida do músico parece ter ficado para trás. Phil Collins diz que está livre do vício há 3 anos. And for 3 years I've stopped. I've moved to Miami. Ele conta que reatou o casamento com a ex-mulher e hoje vive em Miami ao lado dela e dos filhos. My boy, very crushing love. Com tudo voltando a dar certo, Phil anunciou a notícia pela qual os fãs tanto esperavam. This is my story. All of it. Phil Collins, agora livre do alcoolismo, vai voltar aos palcos em grande estilo 10 anos depois da última turnê. Ele anunciou 9 shows na Europa a partir de junho de 2017. Aqui em Londres, cidade onde nasceu, Phil vai se apresentar no lendário Royal Albert Hall, uma casa imponente com 145 anos de história. E o interesse do público é tão grande que os ingressos no site oficial se esgotaram em apenas 15 segundos. Nos sites de revenda, os bilhetes chegam a ser negociados por até 2.400 libras, o equivalente a R$9.000. Prestes a retomar a carreira, Phil diz que o tempo o fez bem. Grown much wiser Conta que está mais sábio e paciente. Você para, pensa e vê as coisas de um modo melhor. than I did when I was younger. A equipe do Domingo Espetacular visitou a região de Hounslow, um subúrbio no extremo oeste de Londres, onde Phil Collins cresceu. Uma família de origem indiana hoje mora na casa onde o astro viveu.
fueron los pastores. A garota diz que o músico é uma lenda e que ficou surpresa quando compraram a casa há 12 anos e foi informada sobre o antigo e ilustre dono. We can meet him. A mãe dela pede que Phil venha visitá-las para rever a casa depois de mais de 40 anos. What kind of dinner? Indian dinner. Bradley promete preparar um almoço especial para receber Phil. Todos estão ansiosos pela volta do superastro. Todos mesmo, até os próprios filhos de Phil Collins. My younger one. Eles pediram para o pai voltar à estrada porque também querem assisti-lo num show, conta o cantor. Comes to the concert. Ainda não há nenhum espetáculo marcado no Brasil, mas Phil Collins agradece o carinho dos fãs de um jeito especial. Obrigado. Obrigado. I remember that we had t-shirts when we played Brazil with Obrigado. Um sucesso da TV brasileira que se espalha pelo mundo. A novela Os 10 Mandamentos